Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto dia dessa nossa experiência maravilhosa através deste livro sagrado, conhecendo a mensagem maravilhosa do santuário. O Senhor é o santuário, o Senhor será o santuário. Como conhecer esta mensagem maravilhosa? Nesse nosso quarto dia, o santuário é o caminho. Vamos para a palavra, Salmo 77. Na versão Almeida, revista e corrigida, Salmo 77 e o versículo 13. A palavra de Deus tem a verdade clara a respeito do santuário, da sua utilidade, da sua importância para aquele momento no passado e para o momento presente. Como a mensagem do santuário é uma verdade presente. O que nós podemos encontrar no santuário? O tema de hoje, o santuário é o caminho. Que caminho é o santuário? Salmo 77 e o versículo 13 diz assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Texto rico, texto importante, texto esclarecedor do porquê da didática do santuário. Porque a mensagem do santuário. Em Gênesis capítulo 3 e o verso 23, nós encontramos o triste momento quando Adão e Eva, eles são expulsos agora do jardim do Éden. Eles são agora expulsos do paraíso, do santuário, da árvore da vida, da presença do Criador. E eles agora são obrigados a seguirem para o deserto, para a terra amaldiçoada. Mas antes deles saírem, em Gênesis 3,15, naquele momento especial de juízo de investigação, eles recebem a promessa maravilhosa de Deus do sacrifício do Cordeiro, do sacrifício de Cristo. Adão, ele tremeu na sua alma quando ele teve que sacrificar o cordeiro, especialmente ao ficar sabendo que aquele cordeiro apontava para Cristo, simbolizando aquele cordeiro que Cristo ia sofrer, iria morrer por causa do pecado de Adão e de todos aqueles que viessem depois dele. O que nós encontramos aí? Nós encontramos a mensagem do santuário, a mensagem do sacrifício do cordeiro, como aquele que daria sentido, segurança e esperança para a vida eterna. O sofrimento de Cristo, o sofrimento do cordeiro. A transferência para o cordeiro da culpa do pecado de Adão, a transferência para Cristo da culpa de Adão. Deus apresenta que não há outra forma, não há outro meio, não há outro caminho para que ele pudesse voltar ao jardim do Éden restaurado, para que ele pudesse receber o perdão, para que ele pudesse alcançar a salvação, se não fosse através do sacrifício de Cristo Jesus. Quando eles saem, agora diariamente, Adão e Eva, eles precisavam ter na memória, no santuário da alma, no seu cérebro, no seu coração, a certeza de que se eles tivessem fé no sacrifício do Cordeiro, eles teriam, que era Cristo Jesus no futuro, eles teriam a salvação. Então, a morte daquele Cordeiro simbolizava a morte de Cristo. Aquele altar que Adão erigiu ali no jardim do Éden simbolizava o altar que seria erigido, a cruz do Calvário, aonde Cristo ofereceria a sua vida. Vamos voltar novamente para o texto, Salmo 77 e o versículo 13. O que o salmista quer dizer através deste texto? Que mensagem ele quer realmente passar? Esse texto é de suma importância na palavra de Deus. O salmista conhecia o sistema do santuário, ele conhecia a didática do santuário, que era uma alusão
aquilo que aconteceria na vida física de Cristo e aquilo que Cristo realizaria através do seu ministério. Então, a didática do santuário, com todo o seu ritual, diariamente, tudo que ali acontecia, simbolizava Cristo, sua vida e o seu ministério. O mais interessante é que nós não podemos esquecer que ali no santuário e com aquela mensagem eles recebiam a orientação e a profecia ao povo do futuro, o que aconteceria na pessoa de Cristo Jesus. Em São João 14, versículo 6, Jesus vem agora, né? Jesus nasceu, nós estamos aqui intercalando a experiência do passado para o cumprimento dela na pessoa de Jesus Cristo. O salmista diz: o teu caminho, ó Deus, seria o teu propósito, ó Deus, o teu plano, ó Deus, está no santuário. São João, capítulo 14 e versículo 6. A Bíblia diz assim, 14 e o verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas três palavras, com o seu significado, ela faz alusão ao pátio, ao lugar santo e ao lugar santíssimo. Jesus vem agora e ele se autodeclara ser o caminho, o único meio para a salvação, o cumprimento da profecia de Isaías 7 até Isaías 9. O Deus conosco, o Emanuel, o santuário, porque lá diz, ele vos será santuário. Então, o povo de Israel precisava ter uma visão clara de que a segurança para eles, ela estava na pessoa de Jesus Cristo. A segurança para eles era a segurança através da compreensão do ministério do santuário. Ao longo da jornada do povo de Israel, Jesus foi permanente com eles. Jesus foi o verdadeiro Shachan. Jesus foi o Emanuel, o Deus conosco, porque o anjo do Senhor não os abandonou de dia e nem de noite. Naquela trajetória, aquele caminho era um caminho físico, com a presença física, porque a nuvem era uma alusão física da presença de Deus, mas era a presença de Deus ali com o povo de Israel. Então, eles tinham ali o caminho guiado pela presença de Jesus. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, e quando o salmista diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário, é o percurso, é o trajeto, é o local, é o meio para se chegar a um fim. Foi através de Cristo e do seu ministério que o ser humano alcançaria a salvação. Vamos mais para a palavra de Deus. Judas, capítulo 1 e o verso 25, nos fala a respeito de como se alcança a salvação, que meio e através de quem se poderia alcançar a salvação. Judas 1 e o verso 25. O texto bíblico diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Então, o nosso Salvador, Deus, sendo Deus, Jesus Cristo, era então o único meio para alcançar a salvação. Outro texto, Isaías 43, o versículo 11. Isaías vem agora e ele fala a respeito da salvação através de Jesus Cristo. Isaías capítulo 43 e o versículo 11. Diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Está muito claro, Cristo é o único meio de salvação. E por último, com relação a isso, outro texto, 1 João 4, 14. João vem agora e ele fecha esse ponto a respeito de Cristo como o único meio de salvação. Capítulo 4 e o versículo 14, e ele diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai
enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, qual era o único caminho, a única maneira, o único meio para salvar o ser humano? Através da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós já lemos esta semana, Isaías 8 e o verso 14, que fala que ele vos será o santuário, vamos ler novamente Isaías capítulo 8 e o versículo 14, nós precisamos compreender um pouco mais a respeito disso. Ele vos será santuário. Então vamos lá, como ligar? Olha bem, como ligar? O Senhor será o santuário, de Isaías 8,14. Como ligar? O salmista diz, o teu caminho está no santuário. Físico, o santuário físico é o caminho de Deus? Ou seria a didática de Deus? A descrição divina a respeito deste caminho para alcançar a salvação? Ou seria o santuário a mensagem, o segredo, a direção para que nós compreendamos, para que eles pudessem compreender como se alcançaria a salvação, o perdão e o resgate? O objetivo de Deus nós sabemos que é salvar, que é resgatar o pecador de onde ele se encontra. Então o santuário, ou a didática, ou a mensagem a respeito da pessoa e ministério de Cristo, está claro para nós, é este o meio da salvação. O santuário físico não salva ninguém, mas a pessoa de Jesus salva, porque ele é o Salvador. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou o único caminho, quando o salmista diz, o teu caminho, nós precisamos então aqui fazer uma ligação para ficar bem claro para nós. Quando eu sou o caminho, é uma pessoa. Cristo, ele se agora declara ser o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Vamos ao último texto para hoje, Atos capítulo 16 e o versículo 31. Atos 16, 31, a Bíblia diz assim: crê no Senhor e será salvo. Então, abraçar a mensagem do santuário. E nós vamos ver com mais detalhes mais à frente, em cada ponto, a cada cerimônia do santuário, ela convergia na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele diz aqui, crê na mensagem, crê na pessoa de Jesus Cristo e você será salvo, você vai alcançar a salvação. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque nós temos diante de nós o caminho que começou oficialmente na cruz do Calvário, através do sofrimento, do sacrifício, da morte de Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fica muito claro para nós aqui, ó bondoso Deus, que Cristo é o Salvador, é o único Salvador, é o único caminho, o único meio para a salvação da humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço.